advento da República. Bom, então, né, a partir da independência do Brasil, né, e a partir do momento em que o Brasil passa a ser uma república, houve mudança na história da população indígena? Bem pouca. Bem pouquinha, né? O texto ele vai mostrar pra gente que a ideia, né, do índio continua sendo essa ideia do índio que existiu no passado, né, no remoto passado, e que é selvagem, né, e enfim, né, mas também vai mostrar pra gente que em 1910, né, através aí do Cândido Mariano da Silva Rondon, né, o Marechal Rondon, um militar, surge então o Serviço de Proteção ao Índio, o SPI, Serviço de Proteção ao Índio, né? E isso acontece porque o Marechal Rondon, né, ele teve aí como missão a expansão das fronteiras agrícolas, né, e telegráficas, né, no território. Então, à medida, né, que essa expansão acontecia, ele foi se deparando com a existência, né, de povos indígenas que não estavam, né, localizados ali pelo litoral, né, e sim nas regiões mais centrais do Brasil, né? Então ele cria esse serviço de proteção ao índio, né, que vai até o ano de 1967, que vai existir até o ano de 1967. Lá no ano de 1967, a gente vai ter então a criação da FUNAI. É importante lembrar, né, que lá durante o final da década de 60, né, início da década de 70, o país estava passando por um regime militar, né? Então é criado a FUNAI dentro, né, desse regime militar, né, e algumas pessoas que apoiavam, né, a criação da FUNAI eram os irmãos Vilas Boas, né, e também Darcy Ribeiro. E então, a partir da criação da FUNAI, em 1967, que surge o Estatuto do Índio, né? O Estatuto do Índio, ele surge como uma política integracionista, né? Assim como o Serviço de Proteção ao Índio surgiu como uma política assistencialista, né? A FUNAI e o Estatuto, né, do Índio também continuam com essa função assistencialista e integracionista, né? Então a ideia aqui era fazer com que a população indígena, na verdade, deixasse de existir, né? E que ela fosse, então, assimilada, né, à cultura urbana, né? Então que houvesse aí uma troca, né? Que não apenas, né, que os povos indígenas fossem inseridos na cultura urbana, né, mas que eles deixassem, né, de pertencer à sua cultura. Como se isso fosse possível, né? Como se fosse possível alguém de origem oriental se mudar para o Brasil e deixar de ser oriental, né? Enfim, né? Mas era essa a proposta que existia aí nesse período, né? Com a criação desse serviço de proteção ao índio.